em 2025, eu soube que você teve um reconhecimento muito especial entre 24 franquias, você se destacou. E eu gostaria de saber um pouquinho mais, o que que foi esse trabalho, o que que você fez que fez esse destaque aparecer na Decola? Compartilhe conosco. Muito bem. Então, antes de entrar no assunto infantil, eu acho válido a gente trazer como que a Decola surgiu, como que a Decola nasceu. Hoje, quando a gente fala de desenvolvimento e educação, nós ainda temos bastante o resquício da formação tradicional, né? Então, ah, eu fui educada, né, a gente para desenvolver os assuntos curriculares, para passar no vestibular, para ter um emprego. Hoje, a sociedade hoje mudou. O padrão de desenvolvimento educacional mudou, né. Hoje nós não somos mais direcionados para fazer, né. Os meus avós, a missão de vida dos meus avós era poder alimentar os filhos, né, era poder ter condições financeiras. Então foi uma geração voltada para o ter, para conseguir, oferecer e suprir as necessidades básicas. A geração dos meus pais já tinha uma situação muito diferente e, a principal, missão dos pais era poder trazer educação para os filhos. E hoje a nossa geração e as gerações que estão seguindo, já não são mais, não podem mais ser voltadas no ter e no fazer. Então, o que que quando a gente respondia quando era criança: "O que que você vai ser quando crescer?", a resposta é sempre uma profissão. Eu vou ser engenheiro, eu vou ser astronauta, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Então a gente não está mais num momento em que a gente pauta o nosso ser em função daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente tem. Então a gente precisa desenvolver a nossa essência, aquilo que a gente é. Então a Decola nasce nesse momento, nesse cenário de caos em que a sociedade está buscando mais qualidade de vida. E para isso a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se reestruturar, né. O nosso processo de educação, ele não está limitado à escola, ele passa por todos as etapas da vida, ele é constante, então nós precisamos olhar para o nosso desenvolvimento pessoal. Nós precisamos falar de habilidades, nós precisamos falar de valores. E é nesse sentido que, a Decola ela é universal. Por quê? Porque nós somos pessoas, independente do ambiente que nós estamos, inseridos. Então, na sua pergunta em relação à gestão pedagógica, eu vou dar um passinho atrás, né. A Decola School, ela tem um nome de escola, mas não é aquilo que a gente visualiza dentro de uma escola padrão, né. Tanto que nós não temos paredes, né, o nosso trabalho, ele é um trabalho individualizado, voltado para a rotina e para a adaptação de cada pessoa. Então, quando nós falamos de acompanhamento, nós falamos de estratégias de aplicabilidade e desenvolvimento das principais habilidades do cidadão global. A Unesco, ela elencou 12 habilidades essenciais para o desenvolvimento humano. Então, se nós não tivermos essas habilidades, você pode ser um excelente engenheiro, você pode ter o conhecimento técnico, você pode ser um expert em IA, que é o que todo mundo está buscando hoje, mas se você não desenvolver o pensamento crítico, se você não desenvolver resiliência, se você não desenvolver a empatia, se você não trabalhar de forma crítica e criativa, ética, ah, nós perdemos a nossa essência como ser humano, né? E aí vem aquela questão, né? A IA ela está substituindo as pessoas, o que está acontecendo com as relações? Então, o foco do nosso trabalho, ele começa lá na essência, lá com as crianças. Então, o trabalho ele vai mais direcionado não somente às crianças, né, mas para a família como um todo. Então, a gestão pedagógica, ela envolve estar próxima da família, estar próxima das crianças, porque não é uma matéria que eu estou ensinando. Não é um livro que você vai ler e vai fazer uma prova e vai se desenvolver e vai ter um diploma, né. Então nós estamos falando de experiência diária, que é o impacto na rotina familiar, no desenho da relação familiar. Esse é o grande diferencial quando a gente fala nesse processo acadêmico em si. Nós não estamos falando de livro didático, nós estamos falando de vivência e, de
realinhar o relacionamento familiar, principalmente. Aqui no caso da família, mas também se estende ao ambiente escolar, ao ambiente empresarial e corporativo. Excelente, Carol. E justamente esse seu reconhecimento, ele vem no momento onde as escolas, as entidades educacionais estão passando por grandes mudanças, né? E o que que isso significa? Significa que a escola sozinha, ela não dá conta disso. Ela não foi desenhada para isso. As escolas, elas estão se adaptando, estão buscando recursos para poder atender, mas a escola ela não foi desenhada para isso e ela nem precisa. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande, mas o sistema educacional ele não é unificado. O que nós observamos são iniciativas de algumas escolas de começar a trazer essa preocupação com a questão emocional, com a questão socioemocional, a parte comportamental, ah, finanças, né? São elementos, mas que não estão incorporados oficialmente dentro do que prevê as normas da Secretaria de Educação, por exemplo. Nós estamos falando de um currículo básico. Então, com essa necessidade, a escola ela está tentando se adaptar, tentando trazer, mas existe uma limitação muito grande, porque ela não dá conta. E é uma demanda que a escola não pode absorver sozinha. É muito difícil de ter essa absorção sozinha, porque a escola ela tem que preocupar com todo o currículo acadêmico, então tem a carga horária das matérias essenciais e formação, mas como dar essa assistência para essas crianças e para essas famílias que precisam desse suporte, como todos precisamos? Então, é um espaço que acaba sufocando essas demandas, são muitas demandas, e a escola não dá conta. Mas também são demandas que precisam estar equilibradas com a família. Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, de comportamento, a escola ela é um suporte para esse processo de ensino, mas ela não é responsável exclusivamente pela educação. E eu acho que em alguns momentos essa percepção da palavra educação ela pode ser equivocada, porque a educação não acontece dentro da escola exclusivamente, ela acontece em todo o círculo social. Então, isso não pode ficar exclusivamente com a responsabilidade da escola, e é uma demanda muito grande. E as escolas, elas precisam de apoio, elas precisam desse suporte, para que aí você consiga fazer a ponte entre a família e a escola, para você ter esse equilíbrio e esse acompanhamento. Por quê? Porque você tem a mesma linguagem e esse suporte acontecendo dos dois lados. Muito bem, Carol. E você falando sobre as crianças, sobre o desenvolvimento, né? O que nós notamos também é que muitos pais, muitas vezes, eles fazem essa percepção, eles identificam que os filhos eles têm uma boa inteligência, um bom desenvolvimento em termos dos estudos, por exemplo, mas notam que eles não conseguem ter um controle das emoções, eles explodem muito rápido, por exemplo. Como que você conecta isso? Como que você pode nos ajudar com relação a isso? Uma inteligência desenvolvida de uma forma acelerada e rápida, mas de repente um desequilíbrio no sentido das emoções, ela não conseguir acompanhar essa mesma velocidade do raciocínio, do intelectual. Nós precisamos ter a clareza de que inteligência intelectual é diferente de inteligência emocional. Nós precisamos também, e os pais precisam ter a tranquilidade de saber que as crianças, elas têm janelas de desenvolvimento conforme elas vão crescendo. Então, eu não posso esperar um comportamento X numa idade X se a criança não tem maturidade para isso. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma criança que chora quando é contrariada, quando ela tem 2 anos de idade? É isso que tem que acontecer mesmo, é isso que a gente espera. Então, a gente precisa auxiliar esses pais para que eles tenham essa tranquilidade, não assumam uma culpa de um cenário que é absolutamente natural. Esse é num primeiro momento. Agora,
A criança, ela aprende com as pessoas que estão à sua volta. Então, a partir do momento que os pais ou os responsáveis por essa criança, eles conseguem ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação não violenta, tem conhecimento da maturidade do que a criança é ou não é capaz de fazer naquele momento, saber criar as suas expectativas e saber conduzir as situações para que a criança, estando preparada para uma determinada compreensão, ela consiga socializar, interagir e agir dentro daquilo que é esperado de forma emocional. Então, na verdade, eu posso até dizer que esse comportamento, essa explosão, claro, nós temos as nossas particularidades, né? Tem algumas crianças que são naturalmente mais calmas, outras pessoas são naturalmente mais explosivas, mas a criança, ela vai filtrar a linguagem dos pais, a linguagem das pessoas que estão junto com ela. Então, quando nós falamos de comportamento, a criança ela acaba sendo um reflexo da família. Por isso que não adianta nós desenvolvermos um programa para a criança sem que a família esteja envolvida, né? Então, um exemplo, uma das habilidades que nós trabalhamos é a inteligência emocional. Então, falar sobre o que sente, nomear aquilo que sente, compreender os sentimentos e monitorar as suas ações, e aí você vai desenvolver essa inteligência, por quê? Porque há situações que não adianta reclamar. Eu posso reclamar, eu posso chorar, eu posso espernear, mas não vai resolver, né? Em que momento uma criança já tem maturidade para fazer esse raciocínio? E de que maneira eu vou conduzir para que a criança possa ter a calma e a clareza de avaliar a sua situação e entender o seu sentimento, né? Então eu tenho que tomar bastante cuidado para não misturar essa questão dessas habilidades. E aí, quando nós temos toda a metodologia e o processo de acompanhamento com os materiais, os PECs, tudo que é disponibilizado para as crianças, você tem os pais e as crianças vivenciando a mesma coisa. E isso ajuda para que haja uma conexão melhor, para que eles estejam falando de fato a mesma língua. Então, eh eh, e isso é muito particular. Nós podemos falar de adultos extremamente inteligentes, mas que ainda estão em processo também de desenvolvimento dessa inteligência emocional. Então, ele não está vinculado necessariamente à idade. Então, às vezes, a gente tem situações de pais que precisam fazer essa regulação emocional primeiro para poder ajudar as crianças. Então, cada pessoa é única e pode estar em um momento diferente de maturidade, desenvolvimento da inteligência emocional. Muito bom, Carol. Você nos apresentou aqui de uma forma muito clara, né, que então existe a diferença da inteligência intelectual para a inteligência emocional. E hoje, no papel das escolas, por exemplo, as escolas estão preparadas ou conseguem dar conta desse papel socioemocional, por exemplo? As escolas estão buscando adaptabilidade, mas repito, isso diz respeito às relações. Então, é inviável deixar essa responsabilidade para a escola como se fosse uma matéria do currículo. Não faz sentido abraçar se na outra ponta a família não tem essa mesma visão e não está envolvido. Então, nós temos, existem muitos materiais sendo desenvolvidos, mas de forma completa as escolas não têm. Então, existem iniciativas, existe essa preocupação, mas como formato, né, você não vai achar em nenhum currículo básico, por exemplo, de ensino fundamental ou ensino médio, o desenvolvimento dessas habilidades como elencadas pela Unesco. Existe a preocupação, mas é uma bagagem muito grande. E é por isso que essa ponte precisa acontecer, né? Então, nas escolas que são atendidas pela Decola, existe a possibilidade de. Existem programas diferenciados, mas vamos falar do Decola Kids, que é o foco infantil. Então, como que é desenvolvido para as crianças? As crianças elas recebem, é um clube
para eles, né? Por quê? Exatamente porque não existe o caráter de uma matéria, de um curso, é um clube. Então, as crianças pequenas, de 3 a 10, 11, 12 anos, eh, eles participam de um clube em que eles têm, materiais mensais que chegam para as famílias, como um clube de assinatura. Você já assinou revistinha? Eu já assinei clube do livro quando eu estava no colégio. Então, dentro desse clube, você tem um objetivo, que é desenvolver, por exemplo, a literatura. No caso das crianças, eles têm o onboarding, que é no primeiro momento, eles recebem um jogo. O trabalho deles, com eles é bastante lúdico. E eles recebem a Galáxia da Felicidade, que é uma ambientação no espaço para eles conquistarem o mundo, com 12 planetas representando as 12 habilidades, e que eles jogam em família com o monitoramento dos pais. Por quê? Porque as cartas, conforme eles vão avançando no dado, no jogo, trazem missões que vão englobar essas habilidades. E os pais fazem essa curadoria e observam a maneira de lidar com as missões, como por exemplo, olha, você planejou uma atividade em família e não deu certo. Como é que você vai lidar com essa frustração? O que que você vai fazer, né? E então os pais vão trazendo isso para as necessidades que eles observam com as crianças no dia a dia e podem estar nessa transição fazendo esse acompanhamento com as crianças. Então os jogos, eles sempre vão trazer situações para que as crianças possam vivenciar essas habilidades, para ir construindo essa percepção de habilidade. E mensalmente, eles recebem um pack, um pacote surpresa, com jogos, com atividades ou com brinquedos, enfim, que vão trazer oportunidades e direcionamentos para a família trabalhar com essa meta de desenvolver a empatia ou a educação financeira, respeitando aquilo que a criança consegue desenvolver com base na idade. Então, famílias que têm crianças de 4, 5, 6 anos vão ter dinâmicas e vão ter janelas de atuação um pouco diferentes das famílias que têm filhos de 9, 10, 11 anos. Mas a proposta ela é exatamente lúdica e que seja integrativa. Então, hoje nós temos famílias que fazem, que adotam para desenvolvimento familiar em casa. Então, é a maior opção, é a pessoa mais inovadora no sentido de homeschooling. Por quê? Porque é um suporte para os pais. Os pais não estão dentro da escola, né? Mas é uma alternativa e uma metodologia que entra dentro da família. Mas ela pode ser levada para a escola também. Então, falando nas escolas que eu comecei, hoje as escolas que adotam esse perfil já observam, a gente já tem relatos de que a a presença dos pais na escola, isso muda. Os pais se tornam mais engajados, conseguem acompanhar melhor, porque estão mais participativos na rotina das crianças. E não só, o Decola Kids, ele pode ser, uma opção dentro como parceiro, como suporte. Por quê? Porque a Decola, ela pode fazer tudo e levar tudo isso como suporte para a escola, né, para se complementar. E a escola ganha no sentido de poder oferecer isso para os alunos, né? Por exemplo, educação infantil, ela pode oferecer tendo esse suporte que faz a ponte da escola com a família, sem essa sobrecarga. Porque a escola sozinha, como que ela vai fazer com o currículo que ela já precisa trabalhar? O que mais a gente vai trazer? É obrigatório? Não é obrigatório? Está amparado pela legislação? Precisa ter? Não precisa ter? Isso impacta na carga horária da escola? Tem uma série de questões que a escola precisa levar em conta. Então, ainda não existe esse equilíbrio para que todas as escolas possam oferecer isso. Não é uma realidade do nosso país. Por isso que a adesão das escolas tem sido uma surpresa muito positiva, os resultados têm sido muito positivos, né? Porque faz sentido essa sustentação. Então, o projeto da Decola, ele oferece essa sustentação. Muito bom, Carol. Agora aqui com um pouco mais da visão ampliada, o entendimento que você está esclarecendo para nós, né, dessa visão integrativa de o processo de educação da criança junto com os pais, por exemplo. Aí eu trago uma pergunta. Hoje, a Decola, o Clube Decola
para as crianças, que é o Decola Kids Club, ele consegue fazer esse papel, suprir essa necessidade que as escolas hoje não conseguem fazer ou não estão estruturadas para fazer, baseada nessas habilidades que a Unesco elencou? O que que você pode nos trazer de informações nesse sentido de diferencial do Decola Kids Club? Eu vou trazer para você, alguns relatos de pais. Acho que isso é o que já mostra pra gente essa rápidas situações, né, que os pais relatam de mudanças muito rápidas. Então eu vou pegar um exemplo. Claro que nós estamos falando de pais que estão se esforçando para fazer isso acontecer, porque senão a criança chega em casa, é um brinquedo que ela vai brincar sozinha. Então o pai tem que ter essa visão. E os pais, eles estão trazendo esses relatos exatamente por esse engajamento. Então um exemplo, por exemplo, é de uma criança que a mãe trouxe um relato para nós de algumas práticas que eles começaram a colocar em família em relação à parte emocional. Então, nós levamos alguns recursos para eles, para trabalhar a identificação do sentimento, como que eu estou sentindo agora, esse tipo de situação faz eu me sentir dessa forma, e, deixar um espaço visível para a criança mostrar como é que ela está se sentindo durante o dia. E um relato muito bacana da mãe, isso depois de umas 2 semanas, né, que nós iniciamos o processo com essa habilidade, e ela nos deu um relato de que, ele chega da escola contando como o que que foi que aconteceu, está mais falante, contar mais das experiências da escola, tem lá as figurinhas lá, quando ele, tá mais concentrado, tá brincando, ai, põe lá a cara de feliz, de calmo, né. Olha, aconteceu alguma coisa, que ele tá nervoso, que ele tá chateado. E essa abertura para as conversas em família, ela se tornou mais evidente. Então o relato que a gente tem é o quê? Ele conversa mais, ele já está se abrindo mais, está perguntando como se sente, pergunta para o irmão mais novo: "Ah, hoje eu estou feliz, como é que você está hoje?", né. Então são coisas muito simples, mas que estão favorecendo, esse relacionamento familiar, por exemplo, né. Uma outra mãe nos deu um retorno também bastante interessante em relação a isso, que é estabelecer, alguns hã, alguns espaços em casa, como, o cantinho da paz, por exemplo, né. Então, olha, naquele momento eu preciso sentar, eu preciso me acalmar, então ali eu vou sentar, eu vou relaxar, eu vou fazer alguma coisa para me acalmar. Então é um sinal de que a criança, quando ela está sentada ali, ela está começando a se autorregular, né, e poder sentar e conversar sobre como está se sentindo. Então cada família encontra uma maneira de trabalhar com essa criança, de modo a validar essa questão dos sentimentos, né. Aí um outro assunto agora, né, uma outra habilidade. Recentemente nós tivemos falando sobre empreendedorismo. Ah, mas desde quando empreendedorismo é coisa para criança? Mas olha só que interessante, tem crianças que são muito criativas, elas já têm essa habilidade natural, mas nenhuma criança, eh, tem essas limitações. A gente ensina. Algumas crianças são mais falantes, enfim. Então, nesse projeto de empreendedorismo, nós desafiamos as crianças a serem criativas, no sentido de identificar coisas que elas não usam mais, né? E identificar aquilo que poderia ser doado, mas aquilo que poderia ser vendido e gerar renda, né? E uma das nossas alunas, ela selecionou todos os brinquedos e a mãe insistiu na prática do desapego, né? Tem brinquedos que ela não brinca mais, então tem aquilo que as crianças doam. Olha, o que que você quer vender? E ela fez um vídeo, postou oferecendo cada brinquedo a R$ 5, né? E ainda tem lá um dinheirinho lá para colocar no cofrinho. E aí, com isso, a mãe, a família, já começou a trabalhar metas para ensinar a economizar, né? Gastar com sabedoria, fazer planos, economizar. Então, uma coisa vai puxando a outra, né. Então quando a gente fala assim: "Ah, como que é o resultado? O que que isso oferece?", né, é muito rápido, né. O comportamento, quando existe esse engajamento familiar, é muito rápido. Então hoje, uma criança de 5, 6 anos, ela aprendeu que se ela vender o brinquedo que ela não usa mais, ela tem um dinheirinho.
Então, essa construção do valor do dinheiro, do saber poupar, lá na frente, quando ela estiver no mundo corporativo ou quando ela estiver trabalhando, isso vai formar ah, mais uma das inteligências, né? Então, a gente está preparando essa criança para um futuro, né? Como que ela vai lidar com o dinheiro, como que ela vai lidar com os gastos, a visão que ela vai ter em relação às finanças. Então, esse é um impacto que a gente já tem esses retornos já nas primeiras semanas, né? Porque as crianças absorvem muito rápido e o comportamento é uma coisa visível, né? Se você lê um livro, você não sabe se a pessoa entendeu, mas o comportamento é fácil de você observar. Carol, isso que você compartilhou conosco é de extrema importância e hoje é o desafio de muitas famílias, né? Como conseguir realmente ter um tempo de qualidade, o que fazer nesse tempo de qualidade, como é que eu aplico isso para as famílias, né? E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vou voltar nele um pouquinho mais. Hoje, Carol, por exemplo, qual que é a diferença na rotina familiar das crianças que fazem parte do clube, por exemplo? O que que isso tem mudado nas rotinas das famílias? Ah, o que muda é exatamente o relacionamento. É basicamente isso. O relacionamento familiar muda, porque a criança não vai aprender sozinha. Esse é o principal ponto. E eu digo mais: os pais mudam primeiro. Talvez não primeiro, mas mudam junto. Então, se você pode observar, as crianças que estão já mostrando esse desenvolvimento comportamental, é porque os pais ou os responsáveis que cuidam dessa criança, que educam essa criança, também estão mudando. Essa é a grande diferença. Diferente de você mandar um filho para a escola e perguntar como é que foi o dia dele, o que que ele aprendeu, você está ali no seu papel principal, ajudando a criança a desenvolver esse comportamento. Só que ela vai ser o seu espelho. Então, eu consigo dizer para vocês com grande tranquilidade que as famílias que não têm essa integração, não observam, não têm essa. A conexão muda, porque existe uma conexão maior dos pais com os filhos, ou de quem cuida com os filhos. Essa conexão muda, mas o comportamento dos pais, né, dos adultos, ele muda também. Isso muda toda a rotina familiar, porque é, é uma questão de autoestima, de credibilidade, de relação. Então, sim, é algo para a família toda. O clube é infantil, mas o resultado vem para a família toda. Excelente, cara. Olha, pelo que você está falando agora, fiquei bastante animado. E eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, por exemplo, o que que tem dentro do clube, o que que vocês conseguem fazer. Você contou alguns pequenos elementos sobre esse, por exemplo, termômetro das emoções, sobre a galáxia da felicidade, mas tem algo que você possa aprofundar um pouco mais que tenha no clube, que o torna ele assim tão especial, que ajuda a despertar esse interesse dos pais, dessa forma lúdica que envolve as crianças. O que você pode trazer para nós um pouco mais nesse sentido? Olha, falando sobre gestão acadêmica, né, que é algo que eu presto bastante atenção em relação a esse nicho, né, que é tão especial. Acho que o segredo é justamente o acompanhamento, tá? Porque se a criança estiver sozinha, claro que é sempre surpresa, então eu não posso te contar porque o próximo PEC eu também não sei. Então é sempre surpresa. Então o elemento surpresa, ele faz muita diferença, porque vai gerar a expectativa da criança e gera a expectativa dos pais também. Então, quando eles recebem esse pacote surpresa em casa, a primeira ação é descobrir juntos o que esse pacote tem e já ver as possibilidades. Então, isso é muito bom porque eles já vão ter um tempo em família para descobrir, para olhar, para mexer. Então, isso já é em si uma experiência. Então, a criança ela tem que ter a paciência de esperar o pacote que vai chegar. Ela vai ter que lidar com a ansiedade porque tem que esperar chegar. E vai lidar com a surpresa e com o pensamento: "Bom, o que que eu vou fazer com isso? Para que que isso aqui serve?". Então, a expectativa do pacote já faz parte do processo. Além desse material,
Eu faço particularmente um acompanhamento bem específico, periódico, acompanhando semanalmente, entendendo o que cada família está visualizando. Algumas famílias acabam sendo mais participativas, a gente tem mais contato, outros menos, mas, esse processo ele precisa ser constante, porque não é um produto que eu estou mandando para sua casa, para você usar quando você precisar. É algo que tem que fazer parte da sua rotina. Então, o que esperar? Esperar esse acompanhamento, mais próximo, mais presente, sugestões de prática, o que você pode adaptar. Então, isso faz a diferença, porque a assinatura de um pack, ele vai chegar lá na sua casa, não é o Mercado Livre que vai te entregar um produto, né, que você comprou. Então, a experiência e a vivência, ela faz parte. Então, a família, ela tem, o nosso suporte, né. Então, os jogos não são jogos para brincarem, são jogos que são lúdicos, para se divertirem, mas eles têm uma função. Então, orientar os pais e entender como está sendo esse processo é o que vai fazer a diferença entre sentar para jogar, poderia ser um dominó, poderia ser qualquer outra coisa, e fazer daquele momento um momento de aprendizagem com base naquilo que o pai ou a mãe está vendo que essa criança precisa naquele momento. Né, como a relação com o irmão, ou a questão de, horários, ou a questão de obediência, ou alimentação, seja o que for. Todas essas habilidades, elas podem, eh, ser absorvidas, né, essas lições, essas missões, elas podem ser absorvidas dentro da rotina dos pais. Então esse é o segredo dessa aplicabilidade, exatamente porque está dentro de casa. Carol, excelente todos esses pontos que você levantou. Olha, se nós pudéssemos hoje vivenciar isso em todos os lares brasileiros, com certeza a nossa cultura seria muito diferente, tanto para as crianças como reflexo para os próprios adultos, né? Mas, Carol, falando um pouquinho da nossa realidade hoje, por exemplo, você como educadora, com toda essa bagagem pedagógica que você tem, até mesmo o reconhecimento que você teve justamente desse trabalho, eu gostaria que você pudesse fazer uma comparação um pouquinho, por exemplo, justamente por causa dessa sua experiência, dessa sua bagagem. Então, hoje, as crianças, os lares que você vivencia, que eles vivem esses ensinamentos, esses treinamentos que é proposto dentro do Decola Kids Club, e as crianças, os lares das pessoas que hoje, por exemplo, não fazem parte de um Decola Kids Club, que não tem esse entendimento, ou que não tem um local onde eles consigam ter essa instrução, esse embasamento, esses treinos das habilidades. Faz uma comparação para a gente, traz um pouquinho da sua experiência nesse sentido, por favor. Quando nós estamos falando de vivência, algo que é importante a gente, pensar, né, e ainda né, falando sempre em educação, e a gente ouve desde sempre que a educação, os estudos são coisas que ninguém tira de você, né. Então, a melhor contribuição que um pai e uma mãe pode fazer para um filho, existem alguns pontos que são extremamente importantes. Então eu falo, a minha fé, primeiro a gente dá o nosso nome, depois a gente ensina a nossa fé e os nossos valores. Então, quando você consegue vincular, eh o seu meta de vida, o seu propósito, ensinar a sua fé, ensinar os seus valores, você contribui para que essa pessoa que está se formando, essa criança que está crescendo, que está se formando, ela esteja amparada nesse processo de aprendizagem, tá? Não por culpa dos pais, não por culpa de ninguém, as crianças acabam passando muito mais tempo fora de casa. O pai e a mãe trabalham o dia todo fora, a criança passa o tempo todo na escola, ou está com o babá, ou está com outra pessoa. Então, se não aprendendo, né, absorvendo do mundo, absorvendo, né, de outras fontes, então, se não houver esse sacrifício e essa missão, né, porque eu acho que ser pais é uma missão, né? Então, se não houver essa clareza nessa missão de que se você tem 1 hora no dia com essa criança, você use isso da melhor forma possível, pensando nisso, não pensando na tarefa. Claro que você vai ter, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai comer, isso aí faz parte, né? Mas se não houver a clareza de que a sua missão é ensiná-lo a ter atributos,
né, a desenvolver atributos que vão estar em alinhados com a sua fé e com os seus valores, ah, eles vão crescer e essa influência vai vir de outro lugar. Então, quanto mais próximo esses ensinamentos acontecerem junto com a família, mais equilibradas são as relações e mais saudável é esse crescimento. Porque a criança vai aprender de um jeito ou de outro, né? Mas a sustentação, ela é primordialmente, benéfica dentro da própria família. Então, nós temos muitas famílias que estão se esforçando ao máximo, né? Mas quando a gente tem recursos e quando a gente tem a possibilidade de trazer elementos que vão fortalecer e vão te auxiliar, esse é o papel do Decola Kids Club. Exatamente trazer esse suporte, pensando nesses desafios, né? Então, o pai e mãe, ele continua sendo, nada substitui, né? Nada substitui. A Decola não substitui, a Decola apoia, né? Por quê? Porque a gente vai insistir. A educação, ela começa no berço, ela começa em casa, né? E nós não estamos falando de matérias, nós estamos falando de curso, a gente está falando de desenvolvimento pessoal. Então, ela começa em casa. Então, o maior suporte que você pode ter é estar atento a essas habilidades. Porque hoje, com inteligência artificial, tem coisa que eu nem preciso aprender. Eu peço um botão, ela faz para mim. Mas quem é que me ensina a ser paciente, a ser empático, a trabalhar em equipe, a ajudar, postura ética? Eu vou aprender como, né? Então, esse é o principal suporte que as famílias podem ter e é o que vai diferenciar quem tem mais estrutura e quem não tem. E aí, o nosso propósito é fazer essa ponte e oferecer esse auxílio. Muito bom, Carol. Tem sido sensacional essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E eu gostaria de saber se você pode apresentar essa premiação que você recebeu para nós, que nós podemos ver realmente esse sinal. E também, valorizando a nossa audiência, eu gostaria que você pudesse dar suas palavras finais, o comunicado final que você gostaria para as crianças, para os pais que nos ouvem, para os profissionais de educação, para os nossos parceiros da escola, por exemplo. Gostaria que você se sentisse bem à vontade, bem tranquila. Agora, falar de uma forma livremente essa mensagem que você poderia transmitir para a nossa audiência, por favor. Muito bem. Então, eu falei bastante sobre o Decola Kids, porque é a base e foi basicamente o foco desse trabalho, né? Mas nós não atendemos somente os pequenos, nós atendemos pessoas de todas as idades. Então, existem programas direcionados para as faixas etárias específicas, né? Então, hoje nós temos o clube, que é o Decola Kids, eu particularmente sou fã, né? Mas a gente tem também o Odecola Academy, que ele está voltado para as mentorias. Então, adolescentes, eles já se beneficiam das mentorias direcionadas a essas habilidades. Então, o trabalho ele já é um pouco diferente. Então, você tem um mentor que vai fazer esse acompanhamento. Então, o jovem e o adulto, eles têm a experiência de participar de mentorias, onde cada uma dessas habilidades é discutida, trazendo insights que eles já podem incorporar na própria rotina, trabalhar metas e ter esse acompanhamento. Além do Academy, ah, existe o streaming, que é o reforço exatamente fazendo essas metas, né? O streaming ele ainda possibilita que você tenha uma trilha personalizada de desenvolvimento profissional. Por quê? Não adianta eu só saber Excel, se eu não sei lidar com o meu cliente, se eu não sei trabalhar com prazos. Não adianta eu ter uma expertise em questões técnicas se eu não conseguir estabelecer um relacionamento com o cliente de confiança. Se eu não conseguir me comunicar com o meu cliente, com o meu fornecedor, dentro do meu ambiente de trabalho. Então, o streaming ele vai trazer essas duas coisas. Ele vai trazer o Academy e vai trazer essa formação com base no perfil. Por quê? Porque antes de qualquer processo, mesmo com os pequenininhos, existe uma ferramenta de análise do seu perfil, daquilo que você percebe como necessidade nessas 12 habilidades. E é com base nos seus pontos a melhorar
e nos seus interesses e nos seus pontos a melhorar, nos seus pontos de melhor desempenho, que a sua trilha ela é montada e que as mentorias são direcionadas. Então, isso, nós temos pais que fazem, porque com a visão dos pais, eles conseguem também ajudar as crianças, então o pai também se beneficia participando do programa, né? Existem pessoas que estão focadas, direcionadas para o desenvolvimento profissional junto com o desenvolvimento pessoal. Hoje não faz mais sentido você fazer uma faculdade se você não consegue se tornar um aluno em potencial e consiga aproveitar isso aí. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, nós temos todas essas variedades de serviço e de apoio, e aí também dentro da empresa, porque nós desenvolvemos pessoas em qualquer ocasião. Então, dentro da empresa, isso também, essas ferramentas também se aplicam, né? E aí, falando um pouquinho, né, desse reconhecimento, existe um programa chamado Programa de Excelência em Franquia, né? Então, em 2025, esse trabalho, eu fico muito feliz com esse reconhecimento de ter sido destaque em gestão acadêmica. Então, isso para a gente é um orgulho, porque a Decola é o primeiro ano de Decola, né? Então, ter esse reconhecimento entre 24 unidades me deixa muito feliz, né? Então, como palavras finais, né, o que eu posso dizer é: educação é para a vida toda, desenvolvimento é para a vida toda. Se a gente acha, né, quem acha que porque terminou o colégio, porque terminou a faculdade, a vida está, né, tá encerrada, o processo de desenvolvimento, ele não acaba, ele não para. Então, a gente precisa sempre se reinventar, a gente precisa se observar e identificar o que está faltando para ver qual que vai ser o próximo passo, né? E com certeza a Decola está aqui para contribuir, né, para o seu próximo passo no seu desenvolvimento, né? E sou grata por essa oportunidade para a gente poder bater esse papo.